Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, queridos ouvintes, queridos seguidores, para esse novo podcast, do EGE, o bracinho do EGEDcast, que é o seu telefone sem fio do bem. Hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas. A Daniele Venuti, nutricionista, que já conheço de longa data, e a Juliana, que é a esposa do meu amigo, melhor amigo de faculdade. Então, assim, também nutricionista. Hoje nós vamos ter aqui tratar de uma coisa que me é muito cara, que é muito querida para mim, porque na minha família tem quatro crianças atípicas. Eu tenho 4 sobrinhos autistas, né? E tenho uma prima, não é, eu falo prima porque ela é muito querida comigo, né? Convivência assim, ela tem Down, né? É a filha da Jana. É a Pipoquinha, a gente chama ela de Pipoquinha. Então, assim, estamos aqui hoje para tratar de seletividade alimentar para crianças típicas, crianças não típicas e também para o público que tem essa necessidade, né? São as crianças com Down, né? E as outras condições que nós temos hoje por aí, que são muitas, né? Então, hoje temos a honra de receber Daniele Venuti e Juliana Salvador. Então, sejam bem-vindas, a casa é de vocês, nesse bate-papo gostoso. Eu espero sinceramente que possamos contribuir, né, com essas mamães, com esses papais, com esses tios, madrinhas, com esses ouvintes, né? Que são pessoas que estão interessadas em ter conhecimento para que eles possam levar para outras pessoas que precisam dessa informação. Porque eu não canso de falar, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Eu mudei muito, as pessoas me perguntam por que eu tô, nossa, você está diferente. Eu falo que é o autoconhecimento. Cada dia mais eu procuro saber quem eu sou, procuro me ver, e eu descobri que eu sou filha de Deus. Isso! Dani tem dedinho nisso também, né? Mas, assim, isso é um processo longo, né? De todas as coisas que a gente já passou. Mas aqui, vamos lá. Sejam bem-vindas, Ju. Seja bem-vinda, Dani, porque aqui, para mim, elas não são doutoras, mas elas são doutora Daniele e doutora Juliana. Mas aqui, para mim, são minhas amigas queridas do coração que participam desse telefone sem fio do bem. Corra lá no Instagram, @EGEDcast, ou no YouTube, @podcastrocast. Curta, compartilhe, clica no sininho e vamos lá, gente. Vamos fazer esse telefone sem fio do bem ficar gigante até que não precisemos mais, né, de tanta burocracia, que não sejamos mais escravos de tanta burocracia, de tanta dificuldade que todo mundo passa. Todo mundo, sim, não tem exceção, não. Porque o autismo, ele, apesar de estar sendo estudado já há algum tempo, ele é um tema muito controverso, né? E ainda tem pessoas que têm uma mitificação disso. E hoje as doutoras estão aqui para desmitificar a seletividade alimentar do autismo. Sejam bem-vindas, Juliana e Daniele. Daniele, por favor, fale um pouquinho de você. Então, né, atualmente eu trabalho com crianças neurodivergentes, mas venho de uma carreira hospitalar de 20 anos já sou formada há 23 anos pela UFMT. Então, começou a me despertar esse interesse por crianças. Já tem uma longa data que eu trabalho com crianças, né, em hospital, e agora comecei a parte mesmo de terapia nutricional, alimentar e sensorial em uma clínica, trabalhando mais, né, ali juntinho da criança para ver se a gente melhora essa questão da seletividade alimentar. A gente também atende qualquer público, né, mas hoje eu estou mais voltada para a área mesmo infantil, que eu, né, falo assim que ela é apaixonante, né? Às vezes eu falo, você atende? Eu atendo de mamanda caducando. Mas minha paixão sempre foi criança e idoso, mas já trabalhei com todas as faixas etárias. E eu falo que
o maior sentimento é você amar pessoas, né? Eu acho que a gente tem que amar o ser humano. Eu entendo que a gente vive num mundo onde a gente se perdeu muito essa questão do amor, a gente só olha a parte financeira, a parte de estar aparecendo, né? E eu falo que eu nunca quis aparecer, eu sempre quis fazer o melhor para o outro, e eu acho que quando for para ser, a gente colhe os frutos daquele trabalho que a gente faz com tanto amor. Peraí. Quem é Daniele Venuti? A formação acadêmica dela, está preparado? Nutricionista materno-infantil, mestranda na Faculdade Integralize, especialista em intervenção em aba aplicada ao transtorno do espectro autista, pela Metrocamp de Campinas, especialista em nutrição aplicada ao TEA, da Faculdade Univitória, especialista em auditoria de sistemas de saúde no Instituto Máximo, especialista em nutrição clínica e esportiva da Faculdade ProMinas. Tá bom por aí? Ou vocês querem que vai acabar o podcast só no currículo das doutoras? Especialização em aleitamento materno pela Faculdade Unileia, especialização de nutrição clínica hospitalar e ambulatorial, graduação em nutrição pela UFMT, curso técnico de enfermagem pela IPDH e especialização em gestão em saúde pública pela Unic. Tá bom para vocês? Tem propriedade para falar, né? E sem falar da questão espiritual dela, assim, da espiritualidade que ela traz por trás disso. Ela não só trata o corpo, ela trata também o psique da criança, assim, não psicologicamente falando, mas o psique espiritual, com orações, ela vai fazendo a terapia e ela vai aplicando ali o que Deus inspira nela para ela passar para as crianças e para os pais. Obrigada, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito interessante. Viu, Ju? Uhum. Agora, Ju. Me senti inspirada. Não fica para trás, não. Olha só, gente, não cabe no papel, tá? Então a gente vai lá. Vamos lá. Doutora na época Juliana. Da pandemia, né? Eu acabei fazendo esse curso técnico de enfermagem porque a graduação de nutrição, ela não traz muito essa questão do contato ali direto com o paciente, né? Então, a nutrição lá fica mais a parte de terapia nutricional, né? A parte da MTN, e o técnico, ele fica ali, né? No corpo a corpo, né? E aí, por que você não fez enfermagem? Então, eu falei, porque me demandar muito tempo, né? Meu filho estava pequeno, estava trabalhando bastante na época da pandemia, né? Eu tinha 2, 3 trabalhos. E porque ninguém queria trabalhar em hospital, todo mundo tinha pavor, medo de morrer, e eu nunca tive esse medo tão iminente, né? Não é uma coisa que me sobressai em mim, a morte, né? E então eu fui fazer ali para me aprender, para mim poder ajudar algumas pessoas, porque na época da pandemia eu senti essa necessidade de que as pessoas precisavam de pessoas para cuidar, né? Então nada melhor do que você estudar para você dar o melhor cuidado para o outro, né? Muito obrigada pela contribuição. E temos aqui também, né, um currículo invejável também, tá? É uma menininha, ela só tem 29 anos, gente. Falo que é uma menininha porque eu já tô assim, né, com uma experiência um pouco mais vasta, assim, mas vamos lá. Doutora Juliana Rosa Salvador da Cunha. Eu acho bonito falar Juliana Salvador, eu acho tão lindo, eu acho chiquíssimo. Ela é nutricionista formada, graduada, né, no ano de 2019 a 2022, isso pela UFMT? Isso, foi 2013 a 2019. 2013 a 2019. Isso, que eu fiz a graduação na UFMT, e nesse período eu tive a oportunidade de fazer graduação sanduíche em Salvador, fiz um semestre em Salvador. Que maravilha! Então, nisso eu tive a oportunidade de ter outras experiências, né? Outras culturas, porque a alimentação nordestina é totalmente diferente da alimentação aqui. Total. Então, tanto que quando a gente fala assim, vamos colocar um azeite, lá é azeite doce, o nosso azeite, né? Então, é o azeite de dendê também, esse? É tradicional lá. Então, foi muito interessante ver a diferença a forma que a gente vê a universidade, lá é totalmente diferente daqui.
E também a cultura alimentar, que também é muito diferente, trouxe uma riqueza de experiência, assim, para mim e para poder também Abre aplicar. Um leque, né? Outra cultura, né? Nossa, totalmente diferente. Outra gastronomia. Totalmente diferente. Ela tem experiência em docência e gestão, atendimento clínico hospitalar e atenção aos grupos populacionais. Tem facilidade em se desenvolver com um bom relacionamento interpessoal e de garantir a satisfação dos clientes. Tem um curso aqui que eu não vou nem me atrever a falar, é francês? Não, é Dale Carnegie. É de liderança. Dale Carnegie? É Dale Carnegie. Dale Carnegie Course, isso? Isso. Treinamento das relações humanas e comunicação eficaz. Quem quiser falar com a doutora Juliana, né, é pelo e-mail jurosasalvador@gmail.com. jurosasalvador@gmail.com. Ou fala comigo no direct também. A gente passa essa turma aqui está sempre reunida, graças a Deus. Ju, me fala um pouquinho de você. Ai, ela é mulher de um dos meus melhores amigos, eu já falei isso? Ai, gente, é tão bom receber gente da gente em casa, né? Porque eu falo que aqui é minha casa, porque eu me sinto muito à vontade aqui, né? A produção é de casa também, já tem muitos anos de conhecimento. O videomaker é casado com uma amiga minha que eu nasci, que legal. no bairro de onde eu nasci. Então, assim, é muito assim, bem Deus família, bem família. Deus prepara, a gente está em casa. A gente não está no meio de desconhecido. Não, a gente está em casa, tá? Fala, Ju, um pouquinho de você, porque eu não paro de falar. Assim que eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo onde eu fui selecionada, né, para ser nutricionista do SUS, já na SUS? atenção primária. Sim, no município de Jucimeira. O que é atenção primária, Ju? Atenção primária é que, assim, a rede de saúde ela é dividida em atenção primária, secundária e terciária. Tem a quaternária, que é a mais especializada, mas o mais que a gente conhece, mais contato, são essas. A primária é basicamente o postinho de saúde do bairro. Entendi. Que é o mais próximo à população, onde a gente consegue ter que fala PSF, né? PSF, é isso? Que é o PSF. É UBS. UBS, Unidade Básica de Saúde. O PSF já você vai, né, até a casa da pessoa, em loco, né? A pessoa não vem até a UBS. A UBS vai até... Mas todos funcionam aqui em Cuiabá, tem esse UBS e esse... Então, o PSF aqui é bem atrasado, mas tem algumas regiões que tem. Então tem mais UBS, que é que são os postos de saúde, né? Tá, Unidade Básica de Saúde. Entendi. Unidade básica, que são os postinhos. E aí as UPAs, que são unidades de pronto atendimento, que já a gente fala que é nível secundário, né? Que é como se fosse um encaminhamento, hospital, né? Lá não tem especialidades, não vai ter locais para fazer exames especializados, é só exame laboratorial. Agora, se você quer fazer uma coluna, se quer fazer algum exame de imagem, lá não tem, né? Na UPA não tem. Atendimento ambulatorial pelo menos também, aqui né? em Cuiabá não tem. Que entra na atenção secundária, o atendimento ambulatorial. Sim. Então você ficou no PSF, voltando aqui, que é a unidade primária. NASF, que é o núcleo de... Atenção. Ai, fugiu agora. É o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Isso. Que é um grupo de profissionais da saúde, aí é psicólogo, fisioterapeuta, no meu caso nutricionista, que pode ir até os postinhos de saúde, a UBS, a rede de atenção, para poder fazer o atendimento mais especializado, né? Mas vocês atendem lá na UBS ou vai na casa? É isso que eu precisei agora. Lá em Jucimeira era dessa forma. Então, a gente fazia o atendimento na unidade, mas quando o agente de saúde via necessidade de uma visita domiciliar, a gente ia até o domicílio. Então, com isso, a gente conseguia atender muito mais gente, pessoas que não tinham condições de ir até a unidade básica de saúde, né? Que é a questão de pessoas que têm tetraplégicos ou idosos, que têm alguma limitação. Comorbidade, que não conseguem caminhar. Uhum. Caramba, fantástico. É bem interessante.
foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei apenas 8 meses porque eu passei na residência para fazer uma especialização, mas foi 8 meses de muito aprendizado, uma experiência sensacional. Tanto em atendimento individual quanto em grupos. A gente fazia o dia D, que é o dia de diabetes e pressão alta. A gente fazia reunião com pessoas que têm alguma alteração de saúde para poder fazer palestras, orientações, ou a gente via uma necessidade, chamava fazer uma consulta individualizada, um ajuste na alimentação. Eu já cheguei de chegar na casa de algum de um indivíduo, de uma pessoa, né, e ajudar até nas escolhas dos alimentos. Olha aí. Onde uma idosa tinha pressão alta, diabetes, todas as alterações assim muito importantes da saúde, e mostrando para ela quanto que coloca de sal, quanto coloca de óleo na hora de fazer um arroz, por exemplo, já ajudou ela, que era, por exemplo, aquelas conchas, eram 2, 3 conchas de óleo para fazer um arroz para 2 pessoas. E ela literalmente fritava. Um colesterol gigantesco ali, né? E isso, ela literalmente fritava o arroz para fazer. E nisso eu fui orientando, não, uma colherzinha de sopa é o suficiente. Além disso, então... Vou fazer um parêntese aqui, Juju. Vocês estão vendo aí, ouvintes, que, na verdade, os dirigentes públicos, né? Vereadores, deputados, governador, prefeito... Vamos copiar as coisas boas, por que não? Olha só, olha essa forma de prevenir doenças, né? Quando a UBS, a Unidade Básica de Saúde, vai até a residência da pessoa, ela vai detectar as necessidades, as carências, ela pode ver a olho nu, porque eles são agentes públicos, eles têm fé pública, a palavra deles, eles podem fazer um laudo, um relatório, e ali ele demonstra se a pessoa precisa de uma aposentadoria, se ela precisa de um acompanhamento psicológico, se ela precisa de um acompanhamento nutricional. Nossa, gente, que fantástico, que gostoso saber disso. Eu sempre elogiei o SUS. Eu não sei se vocês sabem que é no Brasil que tem isso, né? Fora do Brasil é tudo seguro, é tudo pago. Você tem que ter um seguro de saúde para você usar o hospital. Sim. Senão você chega na porta do hospital, você morre. Aqui não, nós temos o SUS. Nossa, e eu já usei muito o SUS, mas de forma preventiva. Eu marcava a especialidade médica que eu precisava, ia nela, fazia todo o check-up. Então, quer dizer, eu estava cuidada para o ano todo. Se acontecesse alguma intercorrência, eu conseguia o atendimento e não precisava ficar na fila. Por quê? Porque eu fazia o preventivo. Então, vocês que estão ouvindo, que usam o SUS, não deixa, não espera ficar muito ruim ou muito fraquinho. Já faz o preventivo, já chama prevenção. Preventivo. É para se curar, para se cuidar. É o autoconhecimento, gente. É o autoconhecimento. Quando você cuida de você, quando você ama você, você consegue cuidar da Dani, você consegue cuidar da Ju, você consegue cuidar do Jean, você consegue cuidar dos seus filhos. Um corpo são dá uma mente sã, né? Que aí você vai fazer um exercício, você vai se olhar no espelho, você vai se achar mais bonito. Então, assim, são coisas... Nossa, fiquei muito feliz em saber que tem essa... Na minha época não tinha, sabe? Assim, que eu usava, né? Graças a Deus agora a gente tem plano de saúde. Que o PSF é uma estratégia nova, né? É uma estratégia nova. Do SUS. Então, na época que você estudou, que eu estudei, não existia, né? O PSF ainda, não tinha. Então, uma coisa, né? Uma normativa do SUS, né? Eu fiz nutrição, Ju. Nutrição. Gente, por isso que eu falei que na nossa época. Pode falar que ano, Dani, que vergonha. 1994. Eu fiz 3 anos. Eram 4. Só que aí eu não tinha habilidade. Falei ontem no podcast, né, com a doutora Emanuele Calgaro, né? Artista plástica. Lindíssimas obras dela. Ela estava falando que ela tinha aula de educação artística. Eu falei, eu também tive no Coração de Jesus, a gente teve no DAF, mas eu não tenho habilidade para desenhar. Porque eu reprovei de histologia, porque eu não conseguia desenhar célula. Eu acho que eu tenho trauma disso, que eu falo isso toda vez, gente. Preciso me curar disso. Então, assim,
Então eu a gente fiz tinha que desenhar nutrição. mesmo. Tinha, lembra? Tinha que olhar no microscópio, Ju. E desenhar. E desenhar a célula. Ei, qual é? Vou reprovar porque eu não sei desenhar. Sim. Um curso fantástico de nutrição. Olha só, essas meninas lindas vieram hoje aqui falar para você que o estômago e o intestino são o nosso segundo cérebro. Na verdade, o intestino. O sistema digestivo, né? Porque Intestino. ele funciona, o intestino, né? O intestino. Corrigindo. Então, até agora falaram que a gente tem em torno de 500 milhões de neurônios sendo produzidos no intestino, né? Meu Deus. Acredito que é mais, né? Acho que a ciência ainda vai. É porque como que ele sabe descobrir- selecionar, gente, o que é bom para o organismo, o que fica no organismo, o que sai, né? Exatamente. Pelas membranas, Olha, eu lembrei agora da nutrição, que chique. Então Então é passa isso. pelo intestino, passa pelo corpo inteiro. Então, Sim. um corpo bem nutrido é um corpo saudável. Então, Pele bonita, pele bonita. evita gastos com botox, com cirurgias. Por isso que a gente fala, Desculpa aí os como que fala? cirurgiões, Os né? cirurgiões, Né? Se você Mas cuidar assim, da alimentação, você vai ter um custo menor, né? Você vai preservar Custo mais, né? A sua benefício. saúde, não é só a pele, né? A saúde como um todo, sim. né? Porque eu falo assim, até a nossa alegria, né? A gente Sabe que eu sabe que lembro? até 95% da serotonina ela é produzida no intestino, então é o hormônio do bom Você humor, vê? né? Da alegria. Eu lembrei de uma coisa, Dani, falando da alegria, eu lembrei de uma professora que a gente, eu não lembro o nome dela. Professora, se você estiver vendo esse podcast, é para você. Ela falava assim, que quem não faz cocô é uma pessoa pesada. Literalmente, né? E é o que a gente sempre fala, Chega né? de Fulano tá fezes. pesado, tá estressado. E quem não faz cocô regularmente tem... Ai, gente, perdão, olha aí, né? Quem não tem um bom funcionamento intestinal, Isso, acomete ai, salva totalmente, pelo dom. né? Acomete Não totalmente o restante do organismo. Porque você vai estar com o intestino sujo, você não vai conseguir produzir serotonina o suficiente. Isso. Então, às vezes a pessoa está mal-humorada, mas é porque ele não tem intestino que funciona com uma regularidade que precisava, né? Então ela fica chata. Eu sempre falo, não existe pessoa chata, existe pessoas que não funcionam direito, né? Viu quando você encontrar com alguém no trânsito? Existe que um der com mau aquela funcionamento intestinal, né? Fala, olha, você tá com mau funcionamento intestinal. Tiver com aquela cara amarrada, você não precisa falar a palavra, você fala assim, ô, seu pesado, pronto, já tá. Você pode ver que essas oscilações de humor, querendo ou não, elas acometem mais as mulheres, não só pelo hormônio, mas é porque a mulher tem mais dificuldade também, às vezes, quando sai de casa, né? O homem já não tem isso, não tem essa questão do pudor. Ele foi ensinado de uma maneira diferente, né? Então alguns que tem, tá, você gente? vai, mas é bem menos. É muito Se você menos. colocar na balança a quantidade de homem ou de mulher que tem esse tipo de comportamento, que eu falo, isso está ligado a comportamento, né? E aí você tem que tratar a parte, né, psicológica, é muito mais mulheres do que homens, né? Muito mais. Gente, Colocar na balança. Isso é muito interessante, né? A gente tá dando risada aqui, mas é porque nós somos alegres mesmo, graças a Deus. Isso significa que o nosso intestino funciona bem. Mas eu falo, né? Às vezes eu até brinco. Eu falo, quando você não. Às vezes você quer vomitar. Você escolhe o lugar para você vomitar? Não. É uma coisa que tá te fazendo mal. Aí você tem que escolher lugar para você fazer suas necessidades. Né? Eu acho que. Eu até brinco, né? Que eu falo que ali não é um trono para você ficar cozinhando, né? Você tem que fazer e sair correndo, né? E tem gente que fica lá e fala, ai, quero relaxar. Não é por aí, né? Exatamente. Eu falo que não é aí. Né? Não é um trono, né? Para você fazer, tem que ser feito e sair. Muito pelo contrário, isso causa um relaxamento ali. Tem até alguns casos ali falando de questão da ereção mesmo masculina, né? Impotência relacionada com essa questão do homem ficar ali na privada. Muito Sim, tempo. porque existe um relaxamento da bexiga e aí depois não consegue funcionar direito a próstata. Isso eu conversando com uma fisioterapeuta pélvica. Olha isso, vamos trazer essa fisioterapeuta aqui para falar sobre isso com a gente. Ela fala mesmo. Não vamos esquecer. E aí ela fala que essa questão de a gente ficar muito tempo sentado ali na privada, no vaso sanitário, tem uma compressão muito grande ali. E aí, querendo ou não, você acaba que inconscientemente, quando você está sentado na privada,
o seu próprio cérebro fica mandando comandos ali, né, de movimentos peristálticos, e aí aquilo ali acaba empurrando os seus órgãos para baixo. Que é a gravidade, gente. Olha isso, gente. Nossa, cada hora que eu converso com vocês eu aprendo mais coisas, eu fico impressionada. Mas é isso, né? Tem gente que acha que eu vou relaxar, né? E aí vai pro banheiro e fica lá horas. Não, gente. Vamos voltar para a Ju. Nós não saímos da unidade primária, porque... Mas olha, você vê como que é gostoso? Já conduzi para outro caminho. Esse podcast não adianta, não vai dar só um não, né? Toda vez, né, Jean? Toda vez a gente estica aqui. Ju, como que é essa unidade primária? Você explicou que é os UBS e os postos de saúde, né? Isso. E como que é a secundária? A secundária é, como a gente já falou, que é o ambulatório, a UPA, que é um atendimento que não é emergencial, mas é já um cuidado preventivo e também um tratamento de... Pronto atendimento. Não, assim, Ju, você tá em casa, é assim mesmo. Eu enrolo língua aqui, eu fico fazendo né? Mas é assim normal. Você que assim, Aí, assim, eu vivenciei quando eu passei na residência, fazer especialização em adulto e idoso. E nisso eu trabalhei em hospital durante 1 ano e 1 ano no CEADAS, que já é lá em Rondonópolis, né? Tanto o hospital quanto o ambulatório que eu atuei foram em Rondonópolis. O hospital entra na atenção terciária, mas a gente vai falar um pouquinho da secundária agora. Lá no ambulatório, eles fazem atendimento, eu pude participar, né? Fazer atendimento nutricional. Certo. Em toda a região sul de Mato Grosso, que lá no CEADAS ele atende 18 municípios próximos, e atendimento médico, né, especializado. E eu, como nutricionista, eu pude também fazer esse atendimento de pessoas que tinham problema no rim, gestação de alto risco, crianças com obesidade, e me trouxe muita atenção, falando em criança, foi justamente isso, a questão da obesidade, ou uma criança que é extremamente magra, conseguir entender o porquê. Então, não só passar uma dietinha bonitinha, mas poder entender o porquê o que está levando a obesidade, o que está levando o emagrecimento dessa criança, e traz essa questão da seletividade alimentar também. Então, tanto a seletividade alimentar, quanto o que está sendo ofertado para essa criança, o que a criança aceita, o que ela não aceita, o que tem em casa, o que não tem em casa, como é a rotina. Então, a questão de cuidar dessa criança, cuidar do adulto, cuidar do idoso, não é só pegar uma dietinha de gaveta porque esse aqui é o bonito, nutricionalmente falando, vai dar certo. Não, entender o que está acontecendo ao redor. Você tem que entender a realidade da vida da pessoa, porque você não sabe se ela tem condições de comprar aquele negócio que você passou Sim, até os hábitos alimentares você não pode, né? Totalmente. Então, desde que horas acorda, que atividade faz atividade física ou não, se estuda, se trabalha, o trabalho é como, é intenso, é leve, tudo isso a gente avalia. E a criançada está vindo muito de eu não tive na minha infância, eu vou dar pro meu filho hoje. Uma cultura, né? Uma cultura de compensação, né? E também de compensar não só a parte do que você não teve, mas também com relação às frustrações. Eu não posso dar tempo pro meu filho, eu vou comprar algo para ele, né? E aí o que é menos recomendável é você dar guloseimas. Tá certo, tipo assim, não dá tempo de eu fazer. Né? A pessoa pensa, não vai dar tempo de eu fazer, eu já vou comprar esse aqui porque já está pronto, é mais fácil de colocar, né? E é um mito, né? Porque se você tiver um acompanhamento nutricional competente, você vai ter a sua mão, a sua altura ali, as suas condições, na sua realidade, todo um cardápio saudável, né, que vai fazer super bem ao seu filho, né? A gente acha que não dá tempo, não sei o quê, mas dá para fazer assim, elas têm muita sacada boa, gente. Entre em contato com elas. A Dani, fala seu @, por favor, que eu falei. Meu e-mail? Então, meu é
Hoje estou daniele.chose, né? @gmail.com. Daniele, com 2 L's? Y. Daniele, com 2 L's e Y, ponto, chose, SCHOULZE, @gmail.com. Daniele, com 2 L's e Y, ponto, chose, @gmail.com. Ela vai melhorar esse e-mail dela aí. Qualquer coisa chama no direct que você passa meu telefone. Chama no direct que eu passo meu telefone. É mais fácil, passa meu contato, é mais fácil. Então, assim, gente, hoje a gente veio aqui para falar com vocês sobre a seletividade alimentar, né? Eu tenho algumas coisas que eu tenho uma aversão à jaca que eu nunca provei. Só um alimento não é considerado seletividade. Só um tipo de alimento, 2, não é considerado uma seletividade, entendeu? Mas eu pensava que era assim, por exemplo, o cheiro do negócio, eu não quero. Não, às vezes é um trauma, a gente não sabe, né? Diz que é muito bom, né? Dizem que é muito bom. Eu como jaca e assim, não tive problema. A única coisa que eu tenho problema com é piqui, assim, que eu não gosto do cheiro. Eu já gosto de piqui. Então, assim, eu falo que às vezes é da maneira que foi introduzido pra gente, né? Entendi. E eu sempre brinco, porque o meu esposo, né? Meu marido, tô te expondo. Mas ele tem uma aversão a feijão. Porque minha sogra... É porque ela é apaixonada por você, Rodrigão. É porque minha sogra colocou feijão na mamadeira dele, gente, né? Então, assim, são umas coisas absurdas. Eu falo, mães, não coloquem feijão na mamadeira, né, da criança. Porque isso às vezes gera um trauma na criança. Porque você já vai com aquilo que vai tomar leite. Né? A criança já tem uma coisa ele já sabe da previsibilidade daquele, né, daquele objeto, tem essa associação, e aí você coloca um feijão para a criança, né? Nada contra o feijão, eu amo feijão, mas eu falo que feijão é maravilhoso, gente, mas no prato, né? Eu acho que, exatamente, né? Não tem porquê, além do que a metodologia, né? A gente não usa mais nada batido para criança, não tem mais aquela coisa de bater tudo no liquidificador como era antigamente. Hoje a gente não faz esse tipo de método mais, né? A não ser que, no máximo, a gente tenta casar ali esse método tradicional com o método BLW, né? Que é você apresentar para a criança o alimento como ele realmente é. A consistência dele, né? Então, com as características dele, né? Eu falo, sem estar mascarando ali, que isso pode ser prejudicial para a criança depois, né? Entendi. Mas é isso. Complementar alguma coisa aí, Jujuba? Vamos lá, meninas. Então, a Dani trabalha numa clínica com crianças autistas, né? É basicamente assim, atendo todo tipo de público, né? Mas eu tenho atendido mais com relação à parte de terapia nutricional e alimentar, sensorial também. Então, eu, né, trabalho tanto da forma lúdica e também levo os alimentos para a gente estar fazendo. Ainda não temos cozinha lá, né? Mas a gente está com um projeto de ter uma cozinha. Que legal. Cozinha, a gente fala de cozinha mágica, né? Para mexer com a parte mesmo eletroeletrônica. A clínica que a Dani trabalha é uma clínica muito bacana, qual eu já fui, né, assessora jurídica de lá. Um beijo, né, para os diretores, um abraço para a galera lá da clínica. Não sei se eu posso falar o nome, então deixa para depois. Se eles autorizarem, a gente coloca ali nos cortes. Estejam convidados também a participar, né, do Podcastro. Aqui é um espaço que está super aberto para vocês também. Exatamente. Sejam bem-vindos. Deixam mensagem, comentários lá, né? Dúvidas, que a gente pode estar auxiliando vocês aí, né? Com o que a gente puder, né? E que a gente, dentro do nosso know-how, a gente pode ajudar vocês aí a melhorar. Amém. E o que mais, Ju? Dentro da seletividade alimentar, exatamente, não é só um alimento, são grupos. Então, por exemplo, a criança não come nada de carne. Então, é uma dificuldade em questão de como que eu vou adequar a proteína à necessidade dessa criança. E não é só não come nada de carne hoje. Por exemplo, hoje não come só arroz, mesmo montando prato. Come só arroz, no dia seguinte come só feijão, no outro dia só carne. Por quê? Nessa fase inicial, principalmente após os 2 anos, ou no período da introdução alimentar, da criança aprender o que é o alimento, sentir a textura, o sabor, as cores.
Então, até ele ter esse contato cheiro, com todos né? os alimentos. Eu sou cheiro. Gente, eu cheiro comida. Se eu estiver na casa de vocês, ou eu estiver no restaurante, vocês me verem cheirando algum prato, nossa, isso eu faço isso. Meu pai ficava bravo, assim. Você tem toque olfativo. Eu sei. Ai, é um pra toque mim, eu juro, gente, o cheiro, pra mim, o cheiro é agradável, né? Se o cheiro não for agradável, você já, né? Tati. Então, eu achava que era uma coisa de seletividade. Então, não é uma coisa só. Não... É quando não a tolera. Quando é esse início, é normal, criança. Porque... qual idade, mais ou menos? O crescimento é acelerado. Geralmente, após os 2 anos, você sente... É natural ter uma seletividade natural. Porque aquele pico de crescimento do bebê, de desenvolvimento, até uns 2 anos, é muito acelerado. Ele cresce muito rápido, ele dobra de tamanho muito rápido. Então, assim, ganha muito peso. Depois disso, dá uma acalmada no desenvolvimento da criança. Então, é uma etapa. Não precisa de tanta energia. Então, ela começa... junto com aquela não necessidade de tanta energia, de tantos alimentos de uma vez, com aquela fase ainda da introdução alimentar, então começa a ter aquela, não gosto de arroz hoje. E não, tipo assim, não como arroz, nem batata, nem nada. Ou não como legumes, nem nada. E uma das grandes, das grandes dificuldades, até para as nutricionistas nessa fase, é que muitos pais falam, não, mas estava comendo tão bem, eu vou dar uma batata frita, porque o sabor é mais gostoso. Então, ele vai comer. A criança vai comer, porque o paladar é maravilhoso. Então, nisso também tem que tomar cuidado com o grande peso, mas voltando para a seletividade alimentar, é justamente quando a criança não come algum grupo, principalmente, eu falo principalmente legumes e verduras, porque muitos pais geralmente têm medo de dar os legumes e verduras, porque falam, não é tão saboroso, não é tão palatável quanto alguns outros alimentos que não são tão considerados como saudáveis. Então, já fala assim, será que vai gostar? Experimenta. Então, a criança já come com aquilo, eu acho que eu não vou gostar. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho, mas tem muitas crianças que, pela textura, colocou o alimento na boca, inchou, pra gente fala inchou, mas pra criança, ela sentiu que a textura porque a boca não é legal. Cheia, né? Parece que a boca incha mesmo. Eu falo por mim, até meus 5, 6 anos de idade só comia arroz, eu colocava carne no meu prato, não aceitava, eu colocava. E isso, na insistência de muitos anos, eu aprendi a comer, mas era só arroz. Ela foi perseverante. Ovo de vez em quando. Mas foi aprender já adolescente, fase adulta, a me permitir. Você não nasceu no Japão, menina, você nasceu no Brasil. Quer comer arroz só. E essa questão aí, assim, eu falo do cuidador, né? De quem tá ali com a criança, seja o pai, enfim, a babá. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muito essa, eu falo assim, sensibilidade, né? De se colocar no lugar da criança ali. E deixar a criança, né, aos poucos ali desenvolver, né? E aí a gente quer passar nossos valores, o que é bom e o que é ruim, o que é nutritivo, né? O que não é. Enfim, desde pequeno você acaba atropelando a criança, porque você não espera o tempo dela, né? Sim, entendi. E eu sempre falo isso porque eu tenho um filho de 8 anos, e esse dia eu achei muito legal que ele pegou e falou assim, fala alguma coisa que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Ele, respeito. Né? Então, para você, uma criança de 8 anos, ela já consegue verbalizar, né? Eu tenho certeza que um bebê também, ele quer esse respeito, né? E como eu vim de uma UTI no Natal, então, assim, eu aprendi muito a olhar ali o bebê ali prematuro, a parte comportamental, pra gente ver se a gente vai mexer com aquela criança naquele momento, se a gente vai colher exame naquele momento, se essa é a hora da gente mexer com a criança. Então, eu ficava muito, né, de olho nos sinais vitais, como é que estava a temperatura da criança, a expressão do rosto, era uma expressão de dor, não era? Então isso me chamou muita atenção, que se um bebê recém-nascido, prematuro, tem toda essa sensibilidade, imagine uma criança que não é prematura, né, e que não tem nenhum problema ali, nenhuma condição, nenhuma condição especial que, né, pode acometer.
ela também tem uma sensibilidade extrema, né, a tudo, ao ambiente, a luminosidade, a barulho, a ruído. Então, assim, a gente não entende, a gente acha que a criança, ela tem que se adaptar, né, vai ter que ser criada dessa maneira e vai ter que comer de qualquer jeito, né, manda a criança comer tudo, né, atravessa na garganta. Sabe o que você está falando aí? Eu vejo na prática, ali, porque o meu mais velho, ele era bom de... Você falou uma coisa, a criança ele comia tudo. Suco de tudo. Agora, eu não quero suco de manga, eu não quero suco disso. Não como isso, não como aquilo, né? Mas é uma maneira de chamar atenção. Mas é uma maneira de chamar atenção. Mas o mais novo já come tudo. Mas é um pedido de socorro, às vezes. Todo mundo com comparação. Mas assim, se ele comia e hoje não come mais, isso não é uma questão alimentar. Entende? É uma maneira que ele está chamando atenção. É alguma maneira dele dar a frustração dele. Tá com 12 agora, né? Pré-adolescente. Porque assim, eu falo, se a criança, né, que ele já é pré-adolescente e até pouco tempo ele comia, por que ele não está comendo mais? Então assim, algo está acontecendo, será que eu também não estou falhando nisso? De estar comparando o meu filho? Eu falo, né? Eu não comparo. Mas as pessoas... Exatamente. É o que é mais fácil para o outro, né? É comparar. Em vez de se colocar no lugar. Nossa, mas o Daniel come tudo. O Guilherme não come nada, sabe? E aí faz, né, aquela... Minhas sobrinhas também. Mais nova come tudo. Mais velha é magrinha. Então a gente já falou, eu e a minha cunhada falamos, vamos parar de ficar comparando, porque é ruim, sabe? Sim, é criança, não é pra gente. Fica uma competição, né? E aí ele coloca na cabeça dele que realmente ele não come aquilo, que ele é ruim para comer. E colocar esse rótulo também não é legal. Viu? Exatamente. Quando você tá rotulando, né, Ju? Você tá rotulando. Quando você fala assim, fulano, a criança não gosta de macarrão. A criança vai colocar na cabeça que macarrão é ruim, que ele não gosta. Sim. Então, toda vez que falar, não, nem precisa oferecer essa fruta, porque... Ele não come. Ele não come, exatamente. Ele vai colocar na cabeça, vai firmar, vai fixar que é ruim. Isso. Eu não como isso. Ele nem vai querer provar, ele vai falar... Vai tomar como regra, né? É igual você falou da jaca. Eu nunca experimentei, mas também... Porque em algum momento já falou, jaca é ruim. Aí você colocou na cabeça, jaca é ruim. E ficou com isso. Fixou isso na sua mente. Exatamente. Chega a dar um embrulho no estômago, assim. Eu tô falando, eu tô sentindo o cheiro da... Vou buscar em que momento da sua vida aí, né, cronológica, que colocaram na sua cabeça que já que é ruim, né? Mas tratando só de um alimento, não tem muito, né, que se preocupar, né? Não precisa buscar ajuda, então, é um alimento específico. Essa seletividade é quando a criança come só aquilo. É isso? Quando... Já saímos do autismo, gente. A gente já tá falando de crianças típicas, tá tudo no geral agora. Tudo geral. Não, essa seletividade é basicamente isso. Quando tem uma certa dificuldade de comer algum alimento. Mas quando a gente pensa em grupos alimentares, não tem problema não comer banana, sabendo que tem outros alimentos, outras frutas que também vão repor essas vitaminas da banana. Então, no momento que não come um alimento específico, você pode dar outro substituir por outro. A textura, sabor. A gente sempre tem algum alimento que não é tão fã, vamos dizer assim. Nós adultos. E criança muito mais sensível. Aí quando já tem algum grupo muito específico que não come, aí já entra numa seletividade alimentar importante, que precisa de um acompanhamento já do nutricionista mais esperto para poder identificar qual é a necessidade dessa criança, o que está causando essa intolerância àquele alimento ou aquele grupo alimentar. Então, como a gente pode trabalhar para poder agregar de volta esses alimentos, como que a criança vai tolerar, porque se você só tentar colocar na mesa e insistir para a criança comer, a criança vai ficar traumatizada, aí que vai virar o trauma do feijão. Aí que não vira mesmo, aí que vai ficar traumatizado, que não vai querer o alimento de forma alguma. Agora, quando você começa a trabalhar, vamos comprar a cenoura, vamos fazer
um bolo de cenoura, vamos fazer uma cenoura raladinha. Inserir ele no cozimento, ajudar tanto no preparo. No preparo. A compra. Falar, cenoura é bom. Você tá conversando com ele sobre alguma coisa, sobre algum alimento, sobre alguma coisa nada a ver, e falar, lembra da cenoura? A cenoura é bom para você. Tem vitamina A, então você vai trabalhando, conversando, insistindo, sem a pressão da criança comer. Uhum. Não adianta falar assim, passar, digamos assim, uma semana inteira insistindo sobre a cenoura e você querer que a criança já fale, cenoura é bom, vou comer agora. Entendi. Não adianta, a criança é resistente, a gente tem que ser mais resistente ainda. Dani, e a cenoura? E a criança autista? Não, eu tô rindo aqui, tipo assim... Tem 2 na casa dela, tá, gente? Além dela ser nutricionista de crianças, mais assim, né, na grande maioria, crianças autistas, né, ela tem 2 em casa, né? Até a criança comer vai muito tempo. Não, é engraçado que daí você faz os combinados, né? E aí, em uma das minhas sessões lá, o paciente falou, né, pegou aquela estrelinha daquele personagem do Toy Story, aquele Woody, ele tem uma estrela de xerife ali, e tem aquelas pontinhas minúsculas ali, né, da estrela, acho que é menor do que um grão de arroz. E aí eu pedi para ele escolher um alimento que ele não comia e que ele iria experimentar e ele ia me contar na próxima sessão. E aí ele falou assim, tá bom, tia, eu vou comer então. Falei, então tá, vamos combinar então o quanto que você vai comer. Ai, tia, essa pontinha dessa estrela. Eu falei, está ótimo. Então, assim, às vezes para a mãe, né, a criança comer essa pontinha dessa estrela pode ser uma coisa assim, eu falo, abominável, né? Uma coisa que, né, não tem significância nenhuma. Eu estava ouvindo a doutora Juliana falar sobre, quando ela ia nas casas das pessoas, sobre crianças obesas ou crianças desnutridas, né? Falei desnutrida, a palavra certa? Abaixo do peso, né? Abaixo do peso. Um usa mais desnutrido, né? Usa? Hoje, na verdade... Subnutrida? Subnutrida. Tá. Então, assim, o que vocês, como nutricionistas... do gabarito que vocês têm hoje, qual a opinião de vocês com relação a isso? Qual é a ligação hoje da alimentação e da obesidade infantil na atualidade? Muito relacionado ao acesso à alimentação. Então, vamos falar assim, a gente quando criança não tinha tanto acesso fácil de ter em casa muitos desses alimentos que são excesso de fritura, alimentos com muita gordura, muito açúcar. E hoje é muito mais fácil, porque a gente antes trabalhava, a criançada brincava na rua, corria. Gastava energia. Gastava muita energia e mudou totalmente a rotina. Nos últimos anos, hoje a brincadeira é no celular, no computador. Então já não tem mais tanto gasto de energia quanto tinha antes. A alimentação mudou também. Antes tinha muita alimentação dentro de casa, a gente fazia mais os alimentos dentro de casa. Hoje a gente compra, ou compra para já ter o alimento pronto em casa, ou sai para comer. Então tem as facilidades de hoje. E a criança também, questão de paladar, se a gente já tiver o contato com os alimentos desde bebezinho, que tem muito açúcar, muito sal, muita gordura, a gente fica habituado a esses alimentos. Quando pega uma fruta, um legume, parece que não tem sabor, não é doce o suficiente, ou uma fruta. Então isso, o contato dos alimentos desde a introdução alimentar é muito importante. De legumes, verduras, evitar dar açúcar, sal, colocar óleo nos alimentos, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, que você está ensinando a criança a se alimentar. A criança está tendo esse contato com os primeiros alimentos. Então, se você já colocar um açúcar quando tiver com 5, 10 anos, adulto, quanto mais doce, melhor. Então, isso vai trazer problemas, né, na nossa vida lá na frente. Enquanto está ali na criança, é só uma criança saudável, gordinha, né, na infância. E é bonitinho, que né? É bonitinho, fofinho, cheio de vontade de apertar. Vocês estão normalizando. Tá? Eu era gordinha, mas aí quando a gente vê, exatamente. Então quando a gente olha assim, aí vem os apelidos, vem o bullying, né? Calma aí que você vai. Porque você vai falar.
tem isso, né? A sociedade tem disso, da criança fofinha, gordinha, bonitinha, o saudável. Mas lá na frente, já na fase adulta, já idoso, na verdade não precisa nem chegar lá no idoso. O adolescente hoje já tem muito problema relacionado já à alimentação. Com a aparência, com as espinhas. Saúde. Então tudo isso vem lá da infância, lá desde a introdução alimentar. Então a gente fala assim, hoje você tem que evitar o açúcar, mas o evitar o açúcar de hoje é por conta de um desdobramento de uma vida inteira. Entendi. Então já aparecendo nos exames, as alterações. Então, a gente fala da seletividade alimentar, mas fala principalmente da introdução alimentar. Então, não adianta nada a gente falando de não de crianças, não só de crianças com TDAH, com Down ou com alguma alteração, né? Mas as crianças típicas também, a saúde, no geral, é muito importante desde a infância. A gente já trabalha desde a primeira alimentação dessa criança. É sempre que ela está dando pedrada aqui, sabe por quê? Esses dias a gente estava falando o seguinte, sobre... Eu dando pedrada? Cirurgia bariátrica e ao invés de procurar uma academia, fazer um exercício e tarará, porque a gente quer emagrecer, porque a gente quer ficar magrinho rápido, né, com o corpo esguio rápido, mas a gente, a que preço? Depois, quando você cortou um pedaço ali do seu intestino, qualquer intervenção cirúrgica que você faz, você fica precisando, dependente de suplementação. Tudo na vida, né? Tem o bônus então, e o ônus. É isso que ela tá. Isso, né? Mas vai lá, pode falar aí, tem que agora o bônus eu vou e ficar o ônus, né? Tudo, como tudo na vida, né? Criança gordinha não é bonito. Não, é questão da memória, né? Essa questão da gente associar aquele bebê Johnson, naquela época que vinha aqueles pacotes de fralda, ou naquelas latas de leite da Nestlé, né? E na década de 70, ali 80, que é onde deu o boom, né, na indústria de fórmulas infantis, de que começaram a definir padrões para os bebês, que tinham aqueles bebês gordinhos, né? Falavam até bebê Johnson, tinha essa expressão, né, de bebê Johnson, porque associavam isso, porque na época, né, era uma marca, que era a única marca praticamente, basicamente, que tinha de fralda infantil. Então, e aí foi se caindo muito essa questão do aleitamento materno, né, dessa questão da prevenção, da questão da introdução alimentar, da questão de falar assim, deixa eu estar comendo só batata frita, tá bom. Os pais não se preocupam muito quando a criança está acima do peso, né? Elas se preocupam muito mais quando a criança está abaixo. Eu acho que a procura é muito maior a criança que não come do que a criança compulsiva. Eu vejo comigo mesmo, né, no consultório. Então, eu tenho muito mais crianças que não comem, que são seletivas, né, do que crianças que são compulsivas. Então, as pessoas costumam tratar a compulsão alimentar como uma coisa normal. É bom, é criança, a criança pode comer. Deixa a criança pode comer doce, o quanto de doce quiser. Então, assim, a gente tem essa mania de deixar a criança, deixa fazer porque é criança, e a gente acaba não definindo os limites ali para a criança. Né, que foi colocado para nós, e isso você acaba a longo prazo criando memórias na criança. E que tipo de memória está deixando para a criança ali, né? Eu sempre brinco que quando as crianças estão na terapia comigo, porque os pais, às vezes a criança fica na terapia ali, tem gente que nunca sai da psicoterapia, né? E os pais, quando eles vêm para mim, não sei se com a Ju é a mesma coisa, doutora, que dia vai acabar a terapia, né? Mas assim, uma coisa que não depende somente do meu trabalho, né? Não é uma coisa só intrínseca, é uma coisa muito mais extrínseca. Não é matemática, né? Se os genitores, se os cuidadores, eles vão dar continuidade, né? Se eles vão aplicar os nossos ensinamentos na prática, o quão importante é para eles, né, resolver esse problema, porque às vezes os próprios pais falam, mas eu também não como isso, não como aquilo, e eles normalizam isso como uma coisa legal, né? E transformam isso como uma regra. Eu não como isso, e se meu filho não come, tá tudo bem. Se eu como só fast food, meu filho come fast food, né? E
mais para frente faz uma bariátrica. E, infelizmente, você ouve esse tipo de padrão. Ouve. Né? Faz uma bariátrica, fica magro e tá tudo bem para a sociedade. Né? Mas aí, esse lado emocional, a pessoa ficar, né, dependente, né, dependente de medicação. A gente faz a bariátrica no estômago, no intestino. Só que na cabeça não faz. Então você fica com cabeça de gordo. Exatamente. Sim, isso aconteceu lá em casa. A compulsão, ela não vai ser revertida, a compulsão, a maneira de você lidar com o alimento, a questão da frustração. Isso não vai sumir com a bariátrica. Você vai atender o padrão da sociedade, que é ser magro. Menina, mas eu queria que esse podcast demorasse pelo menos umas 2 horas. A gente já tá... Mas assim, para finalizar, né, eu falo sempre para os pais, assim, o tempo de tratamento depende muito do que eles vão continuar em casa, dessa continuidade ali, né, para finalizar, porque eu falo que são memórias. Quem é que não lembra do bolo da avó? Quem é que não lembra da carne de panela, da tia, da mãe, do pai? Chuva, né? Eu faço exercício com o Lucas. Sagu que eu comia na casa da tia Geni. Né, então assim, a sopa, né, do tio Sérgio, enfim. Meu pai fazia sopa. Viu? Então, assim, são essas memórias que ficam, né? Sim, são essas memórias que ficam, né? Da coisinha de vó, da sopinha da avó. E do mesmo jeito que é a parte psicológica da criança, também acontece com a alimentação, porque eu falo que é uma ferramenta ali que você vai mexer com todos os sentidos, né? Você olha, você interage com o alimento, aí você pega no alimento, além de já tá, né, a questão do tato, aí você cheira o alimento ali, o olfato, né? Os sons que dá ali na hora de você estar mastigando, né? Que é um negócio mais crocante, né? Qual é o som que aquilo ali faz, se faz creque, se não faz, né? E depois a questão, eu falo que do paladar, né? Então, assim, eu sempre, né, essa escalada do comer. Então, eu falo pra mãe, até a criança chegar lá em cima com um alimento, não é uma coisa. Eu falo que é uma escalada, é uma escadinha. Ela é uma escadinha, ela é o passo a passo, né? Com degraus, né? É uma escadinha, é o passo a passo. Níveis de jogo. Eu falo que não é a escalada do comer para o paciente autista ou não autista, né? Porque hoje a gente está usando a escalada do comer para crianças seletivas. Eu falo que ela é uma escada, ela não é elevador. Né? Não vai sair do zero para comer, né? Automaticamente, tá? Então, né, agradecer aí o convite, prazer por ter te conhecido, Juliana, né? Foi um prazer, foi ótimo ter essa troca contigo. Quem sabe não né? é uma parceria maravilhosa. De repente aí, né? A gente não sabia que Deus proporciona. Tatiane maravilhosa, mais uma vez, né? Não mereço, obrigada mas agradeço. Aí, né, pelo podcast, merece tudo de bom, né? Eu falo que as maravilhas do Senhor caiam sobre sua vida, né? Amém, receba. Tá? Agradecer o convite, para mim foi um prazer conhecer você, estar mais próximo de vocês, de ter esse contato, essa conversa importantíssima sobre alimentação, sobre a seletividade e também sobre um pouquinho que a gente falou sobre os direitos das pessoas, né? De ter um contato, de ter proximidade com os alimentos. Então, trazendo a importância do SUS aqui na conversa, né? E para a população. E muito obrigada. Está sendo sensacional essa conversa. Eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos à doutora Daniele Venuti, a doutora Juliana Salvador, a produção, né, a Supa 7, ao meu marido, as crianças ficarem em casa, as crianças que estão lá nos bastidores ali, e primeiramente a Deus, né, que eu falo que Deus, a gente sempre deixa ele falar por último, porque ele é o mais importante, porque os últimos serão os primeiros. O que eu digo? Deus não une pessoas, ele une propósitos, e vocês estarem hoje aqui não é à toa. Então, assim, não vai ser o primeiro, não vai ser o último. Esse é o primeiro, mas não será o último. Né? Esse será o primeiro de muitos. Porque isso é um assunto que é de cunho tão importante para a sociedade, para as pessoas, para mim, para os meus filhos, para todo mundo, para todas as pessoas. Porque se as pessoas souberem ter a noção, se elas souberem, né? Viu, Ju, como eu enrolo a língua? Tiverem acesso, se as pessoas tiverem acesso
a alimentação adequada, né? O organismo vai reagir de uma forma benigna, seu corpo vai reagir bem, sua pele vai reagir bem, sua cabeça vai ficar boa e você vai conseguir cuidar do seu jardim, que é a sua família. Então, agradeço a vocês mais uma vez de coração, quero vocês de volta aqui, sempre que vocês tiverem disponibilidade de mandar material, mandar algum textinho, mandar algum vídeo. EgiDcast é isso, é um telefone sem fio do bem. Você, ouvinte, corre, vai lá, acessa no Instagram, @EgiDcast, e deixe suas perguntas, deixe os seus questionamentos, as doutoras estão à sua disposição. Uma nutricionista hoje, uma consulta não é tão acessível, né? Então, vamos deixar as perguntas, vocês vão ter ali um 0800 aí para poder fazer essas perguntas. Quem sabe não vamos fazer matéria para um próximo podcast. Então, vai lá, agora está com vocês, agora é com vocês. Obrigada a vocês de coração, obrigada meninas, obrigada a Deus. Muito beijo, obrigada. Vamos brindar agora. Vamos lá. Um super beijo. Não vai nada.